Olá, boa noite! Hoje é quinta-feira e, como vocês sabem, quinta-feira é dia de live. Sempre aqui no Paz Financeiro USA nós vamos trazer pessoas que vão agregar na vida de vocês. Vocês vão realmente caminhar no caminho da paz financeira, no caminho da prosperidade, que é uma grande diferença em riqueza e prosperidade. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre isso. Qual que é a diferença entre ser rico e ser próspero? Mas hoje o nosso convidado é muito especial. Ele é um especialista quando a questão é crédito. Um dos primeiros conselhos que nós recebemos aqui, quando a gente chega aqui, sem experiência de nada aqui nos Estados Unidos, é que as pessoas vêm falando pra gente que a gente já precisa ter dívida para ter crédito. Será que isso é verdade? Será que é possível ter um bom crédito sem ter dívida? O Alan, ele é um especialista na área de restauração de crédito e também negociação de dívida. Ele já está aqui online e nós vamos chamar para esse bate-papo. Vamos lá. É ele é o Alan Soares, que por coincidência é meu esposo. E nós vamos bater um papo bem legal aqui. Eu acredito que a gente vai tirar as dúvidas de muitas pessoas, né? O Alan tem experiência. Ele vai falar um pouquinho dele, eu não vou falar muito não, mas vamos lá. Alan, Não vai antes de ser um você... papo de marido e mulher, vai ser um papo de amigos que nos conhecem para saber mais de crédito, viu? É isso mesmo. Então vamos lá. Ó, antes de a gente começar com as perguntas, Alan, Vamos lá. a gente fez um enquete essa semana para saber se as pessoas realmente tinham interesse em saber mais sobre crédito, restauração de crédito, como ter um bom crédito, e o que elas sabiam de crédito. E eu trouxe aqui três pontos. 75% das pessoas disseram que elas não sabem como funcionam a questão de crédito aqui nos Estados Unidos. Muita Sim. gente não sabe. 67% das pessoas já disseram aquilo que eu introduzi, que já chegou alguém falando para elas que é preciso sim ter dívida para ter um bom crédito. Ok? E Famoso mito. 91% das pessoas querem saber como ter um bom crédito sem dívida. Então, as pessoas É realmente... o que todo mundo mais quer, o povo quer saber, né? Então vamos lá, Exatamente. Então, vamos parte lá. por parte. Primeira pergunta. Para entendermos um pouquinho sobre o assunto de hoje, o assunto é possível ter crédito sem dívida? Explica para a gente o que é esse tal de crédito aqui nos Estados Unidos. Crédito é o credit score, né? Todas as pessoas querem ter uma pontuação de crédito. É uma avaliação, é uma nota para você que tem cartões de crédito, para você que é um bom pagador ou um mau pagador, é uma nota, é uma avaliação de quão bom ou mau pagador você é. Nada mais do que isso. Isso conta o seu histórico, conta quantas linhas de crédito você tem, o quanto de limite de crédito, né? São várias, a gente fez uma sequência, né, de perguntas que o pessoal quer saber, está um pouquinho mais na frente, mas é isso. É uma avaliação de quão bom pagador você é das suas dívidas, tá? Não interessa, já adiantando um pouquinho, não, por exemplo, o saldo que você tem na sua conta bancária não influencia em nada. Você, principalmente você que está chegando há pouco tempo nos Estados Unidos, quer dizer, você pode ter 1 milhão, 10 milhões de dólares na sua conta. Se você não tiver um histórico de pagamento em linhas de crédito, o seu crédito vai ser zero, ok? Tá, então, se não tem dívida, se tem lá 1 milhão, a pessoa é milionária, mas escolheu viver uma vida sem dívida, o resultado, o score dela no FICO Score vai ser Vai inexistente. ser zero, vai ser inexistente. Não existe um score zero, né? Existe um score, vai estar lá no score, né? Sem score. Não existe assim, não aparece lá um número zero, né? O credit score
que é o FICO, você já falou, né? O FICO, ele é existem 3 birôs de crédito aqui nos Estados Unidos, companhias que avaliam crédito. Tem o TransUnion, tem o Equifax e o Experian. Esses 3, por que tem 3? Porque simplesmente, há, sei lá, 30, 50 anos atrás, essas companhias começaram a vender informação, né? Imagina o imenso database que é esse país de, por exemplo, a pessoa tem um cartão de crédito lá no American Express, um dos primeiros no país. Aí depois surgiu o Discover, o Capital One, o Bank of America, melhores. Quem que agrega, quem que junta essas informações, né, numa central só e avalia isso? Foi o Bureau de Crédito, né? Começou um, depois outro, depois os 3, o que acontece? Por cultura, né, por exemplo, se a pessoa vai comprar um carro aqui no East Coast, né, o East Coast aqui, ó, nosso East Coast, da Flórida até Nova York, Massachusetts lá em cima, culturalmente os dealers usam o Equifax, certo? Então, por quê? Por cultura. Se a pessoa está na Califórnia aqui, ó, né, está na Califórnia, Oregon, lá mais do lado oeste, eles usam o TransUnion. Por quê? Porque acostumaram, porque tem uma maneira de cálculo, um critério de cálculo que eles lá acostumam, né? Então foram criadas essas 3 empresas e além do score de cada uma, existem os critérios dentro dessas 3, que tem o FICO, né? O que é o FICO? É uma maneira, né, os algoritmos, são muitas variáveis que usam para dar aquele número, se é 700 pontos, se é 600 e tal, né? Então tem o FICO 6, FICO 7, FICO, hoje em dia está se usando muito o FICO 8, que é uma outra maneira de cálculo. Já tem o FICO 9 saindo, que eles estão tirando as contas de hospital, né, os collections de médicos em forma geral, eles estão tirando isso. Por quê? Porque é tanta porcariazinha, às vezes uma contazinha de $50 vai lá e estraga o crédito da pessoa. E fala, pô, não é justo. Um cara que tem um mortgage de $500 mil, de repente esqueceu uma conta lá de $50 e estragar o crédito da pessoa, né? Então eles estão tirando isso aos poucos, né? Então é uma coisa complicada, a gente vai tentar simplificar aqui, né? O que é muito complicado. O que todo mundo quer saber? O que eu faço para ter 800 pontos, 750, né? A gente vai simplificar aqui para vocês, mas aproximadamente é dessa maneira que funciona. É dessa forma como é avaliado a dívida Isso. em relação ao score. São 3 birôs, são 3 companhias que agregam as informações praticamente da mesma forma, do mesmo jeito que eles pegam a informação de todas as companhias de crédito, todos os bancos, né, cartões, financiamento de carro, mortgage, só que cada um tem uma maneira de calcular, usam variáveis diferentes, por isso que dá uma certa diferença. Perfeito. Qual que é a documentação que precisamos dar para esses resultados, essas dívidas serem avaliados? Porque nós, como imigrantes aqui, a maioria de nós não chegamos e tendo um Social Security, né, que é considerado como se fosse um CPF lá no Brasil. É o IT Number, que é uma forma também de você pagar impostos. Então, o IT Number também ele serve como uma documentação para se criar esse crédito, esse histórico de crédito? A finalidade do IT Number, como você já antecipou, não é essa, né? A finalidade do IT Number é apenas exclusivamente, quem que emite o IT Number? O mesmo que emite o social, que é o IRS aqui nos Estados Unidos, é a Receita Federal daqui. O que aconteceu? Os imigrantes aqui nesse país, que são milhões e milhões e milhões, a companhia de crédito não quer saber se ele é imigrante, se ele está documentado, se ele não está. Tem um IT Number, ok, ele vai usar aquele número ao invés de usar o Social Security para poder reportar crédito para aquela pessoa. Só isso. Qual que é a diferença do principal do IT Number para o social numericamente? É um grupo de 3 números, depois 2 e 4. O Social Security e o IT Number são da mesma forma, né? 3, 2, 4. O IT Number, no primeiro algarismo, ele é sempre o número 9. Quando você vê lá um 9, você sabe, opa, é IT Number. Tá? De 0, 1, 2, até 8 é Social Security, no primeiro algarismo, certo? Então, as companhias falaram, opa, vamos gerar crédito para esse pessoal? Vamos, não quero saber, não tem discriminação. Eu quero saber se você paga, se é preto, amarelo, branco, brasileiro, colombiano, japonês, não interessa.
querem saber se você está pagando bem. E acabou, ponto final. Tá? Então, dá para ter crédito com IT Number? Sim. Tá? Não são todas as companhias que aceitam o seu IT Number para você gerar crédito. Ok? Vamos lá, quais as que aceitam mais? Capital One é um dos melhores cartões para... Eles são muito flexíveis para você começar o crédito até o final da sua vida com crédito. O Citibank, ele aceita o IT Number também. Tá? Se o pessoal quiser anotar aí, Capital One, Citibank. O Discover não aceita, ele aceitava um tempo, agora parou de aceitar. Então são esses dois cartões. Financiamento de carro, são poucos, eu não lembro agora de cabeça, mas você tem, por exemplo, a Westlake, são vários bancos. O pessoal geralmente não tem a cultura de, vou procurar o banco primeiro para depois ir comprar o carro, coisa que a gente vai falar mais para frente aqui também, tá? Mas para você financiar, não são todos os bancos, mas quando a pessoa vai até um dealer para financiar um carro, com certeza, ainda mais aqui nessa área nossa, né, que tem muito imigrante, o dealer vai ter ali o banco que faz o financiamento para a pessoa com IT Number. E até sem IT Number, né? Com passaporte. Hoje você entrou no aeroporto aqui, você chegou no aeroporto de manhã, à tarde você vai com o passaporte lá, você sai com o carro financiado, se você der um down payment, né? Sim. Então, desculpa se eu fugi um pouquinho, a pergunta foi do IT Number. Então, IT Number, dá para fazer crédito? Dá. Por quê? Porque o grupo de números é igual ao do social, que é 324, ok? Então, são essas companhias, o pessoal que está começando, recomendo um Capital One ou um Citibank, geralmente um cartão que você deixa lá um depósito. A gente vai falar mais detalhes mais para frente também. Perfeito. Alan, você falou de início que tem um cálculo ali, a forma de calcular para dar um resultado de um score, né? Dar uma pontuação. Sim. Qual que é o parâmetro? Como que esse score é avaliado? Score é avaliado, são 6 fatores, tá? 6 fatores que influenciam na sua pontuação de crédito. 3 deles são de alto impacto e os outros 3 de menor impacto. Quais que são os 3 de maior impacto? Primeiro, pagamento em dia. Para quem tem aquele aplicativo Credit Karma, que é o mais popular, tá? Só quem tem IT Number, infelizmente, não tem como puxar crédito normalmente na internet, só para quem tem social, tá? Então, se você vai lá, tem lá Payment History, que é o histórico de pagamento, né? Esse é um fator, claro, é óbvio, você tem que pagar em dia, é o mínimo que você pode fazer para ser um pagador é pagar em dia. O que é pagar em dia para as empresas de crédito? É você não atrasar mais do que 30 dias, tá? Não atrasar mais do que 30 dias. Então, se você atrasou um dia, 10 dias, 20 dias, é ruim? É ruim para o seu histórico com aquela companhia especificamente. Se tem o seu cartão de crédito do Bank of America, ou Citibank, seja. Para ele, você jamais, por exemplo, se você atrasou 10 dias, jamais você vai pedir um aumento do seu limite de crédito 3 meses depois, ou antes de 6 meses, se você cometeu esse problema, tá? Porque ali dentro você está marcado, mas fora do sistema, tá? Fora daquele banco, no sistema todo, não é reportado. Não existe apenas a partir de 30 dias. Tem lá mais do que 30 dias atrasado, ou 60. Você vai pagar, claro, aquele late fee, né? Aquela multa aqui, né? Todo mundo detesta, de $30, $35, depende do banco, mas não reporta, tá? Esse é o primeiro fator, o pagamento em dia. Segundo fator é o limite. Isso, o termo em inglês chama credit usage. O que é credit usage? O uso do crédito. Mas no nosso português aqui mais claro é a proporção entre o limite da sua linha de crédito e o balanço que foi reportado naquele momento. Por exemplo, se você tem um cartão de $1.000, tá? E você usou ele até antes de pagar, né, na data, no due date, no vencimento, você usou até o limite. O que vai acontecer? Você está com 100%. Então isso é ruim. Se você usou $200, você está com 20%. Então de 0 até 10, 20%, tem uns que falam 30%. Eu prefiro ser mais conservador e ficar no 20%. Até 20% de você usar é excelente para o crédito. Ok? Você vê lá a luz verdinha, se o pessoal está no Credit Karma. De 20% a 50%, você já está no amarelo, já não é, assim, é o fair que a gente fala. Tá?
A partir de 50% já é ruim, é considerado poor, né? Você já vai ver uma luzzinha laranja ali, dependendo do critério, né? Vamos colocar verde, amarelo, laranja. E acima de 70, de 100 ou se passar é vermelho, quer dizer, é ruim, tá? O que acontece com isso? Então, nada mais é do que a proporção entre o limite e o balanço. Nunca deixe passar de 20%. Ah, mas é uma coisa que o pessoal fica muito revoltado e pouca gente sabe. Poxa, mas eu uso o cartão e sempre pago tudo sempre na data de vencimento e o meu crédito está baixo. Por quê? Acontece que algumas empresas, por exemplo, alguns cartões de crédito, eles têm um dia, eles reportam uma vez só por mês aquela informação para os birôs de crédito. Nem sempre. Quando eles reportam, é depois da pessoa fazer o pagamento, às vezes reporta um pouco antes. Então a pessoa está, por exemplo, vamos supor que seja no dia 1º do mês, que é o pagamento, e a pessoa pagou tudo, certo? Ela tem $1.000, usou, e depois pagou tudo, vem a zero. Tá? Só que a empresa não reportou no dia 1º, no dia 2, reportou no dia 30, um pouco antes, então vai estar mostrando alto. E aquela pessoa vai estar o quê? Com 70%, 100% do limite usado. Então o crédito dela vai estar baixo. Tá? Vai estar baixo assim. 20%, se ela usar 20%, é excelente. Se ela está de 20 a 50, ela teria de 30 a 50 pontos a menos do que ela poderia ter. Se ela está próximo de 100, já é quase 100 pontos a menos do que ela poderia ter. Ao invés dela ter 750, ela vai ter 650, né? Que dá uma diferença grande no juro depois. O conselho é que se pague antes, não se pague no limite. Se vence dia 30, paga... Usa e paga. Nunca deixa de passar de 20% do seu limite. Okay. Tá? 30 estourando. Eu tenho $5.000. Eu tenho $5.000 de limite. Chegou a 1.000, 1.500 no máximo. Vai e paga. Paga mais de uma vez por mês. Não é questão da data do pagamento, é o quanto que você está devendo. Se você está ali... É o segundo fator. É o segundo... Isso, é o segundo fator. Isso é o credit usage. Primeiro, payment history que a gente falou, né? Segundo é credit usage, a proporção, certo? Esse é um fator que influencia... É um fator de alto impacto, certo? De alto impacto. Sim. Terceiro fator de alto impacto. Vamos lá, essa resposta é bem longa, mas vamos aos poucos, que é o que todo mundo precisa saber. É a presença ou ausência, né? Presença ou não de derrogatórios. Essa palavra não é muito usada em português, em inglês se fala derogatory, né? O que é um derrogatório? É algo de negativo que você tem uma conta negativa. O que é uma conta negativa? Principalmente um collection. O que é um collection? É uma empresa de cobrança, né? O mais comum é a pessoa atrasou um cartão de crédito, passou por um problema, ficou 6 meses sem pagar. O cartão, ele para de cobrar você e ele manda isso para uma agência de collection. Ok, ele mandando para uma agência de collection, essa empresa reportando no crédito, só dela aparecer, seja $1, claro que não vai ter $1, 10, 50, 100 ou $1.000, vai ter o mesmo efeito trágico para o seu crédito. Se você estava com 750 pontos, isso vem para 650, você perde mais ou menos 100 pontos de crédito. Ok? Então é a ausência ou presença de derrogatórios. Isso são collection. Outro tipo de derrogatório é public records. O que são os public records? Tudo que está em recorde público, né? Se a pessoa já fez bancarrota, né, que é o bankruptcy, que aparece no crédito, fica por 10 anos. Falência pessoal. Isso, a falência pessoal, né? Não influencia, não estraga o seu crédito por 10 anos, estraga assim no primeiro momento, por 1, às vezes até 2 anos. Depois, se você tiver outros fatores positivos, isso vai passar quase desapercebido. É estético, aparece no report, mas não influencia na pontuação. Tá? Então, é a presença de public records, contas de collection e também outros tipos de public records, né? Child support. Se a pessoa tem um claim do child support, que é a pensão alimentícia, poxa, isso aí é óbvio, né? Vai estragar o crédito da pessoa. Né? A foreclosure, pessoa que já perdeu casa, ou tem algum judgment, né? Que é um judgment. Judgment em português, vamos dizer assim, é uma ação judicial contra ele, uma ação civil ou criminal que seja, que vai estar ali reportado. Né? Então, é algo que vai afetar o credit score dele também. Tá? Então, dentro desse derrogatório. Então, a gente falou dos 3 principais, é muita coisa, vamos recapitular.
primeiro, payment history, histórico de pagamento, ok? Se atrasou mais do que 30 dias, vai reportar, certo? Segundo, credit usage, a proporção não deixa de passar de 20%, tá, gente? 20% do seu limite. Mas vai pagar de uma vez? Paga, não tem problema. Nunca vi cartão até hoje não deixar você pagar mais de uma vez. Você pode pagar 3, 4, nem sei se tem um limite, tá? Eu já fiz, sei lá. O que não pode, né? Uma vez só, mas aqui pode, você usou e pagou dias depois. Usa, paga, certo? Usa, paga, vai lá ou deposita, tem alguns cartões que permitem fazer depósito, né? Outros paga automático. E outra coisa, nunca deixa, eu vi, por exemplo, ontem conversei com uma pessoa, amiga nossa, e ele simplesmente não sabia, porque a pessoa tem vários cartões de crédito, o que acontece? Às vezes esquece, deixa um dia de passar, não é um no dia 1º, outro no dia 10, outro no dia 6, às vezes esqueceu, não é que não tinha dinheiro. E aí aconteceu, ficou 30 dias e reportou. Deixe no pagamento automático, pelo menos para fazer o pagamento mínimo. Sim. Porque você nunca vai ter problema com atraso. Okay? Pode esquecer, né? E se deixar já no automático, não vai ter esse problema até mesmo de taxas, né, que se paga e de multas. Com certeza. De late fee. Com certeza. Você vai estar só de fazer isso, você vai estar economizando dinheiro. Para quem tem muita conta e de repente não consegue se organizar, isso aí você vai estar economizando dinheiro. Coloque no pagamento automático. Tá. Okay? Perguntinha, dívidas de hospital pode influenciar no crédito? A pergunta aqui. Sim. As dívidas de hospital, até hoje, eu só vi sendo reportadas quando elas são vendidas para agências de collection. Eu nunca vi até hoje. Mais ou menos. Geralmente depois de 6 meses. Geralmente depois de 6 meses, quando o hospital não consegue mais coletar nada da pessoa, receber nada, onde as empresas de collection entram assim, o hospital transfere a dívida, né? Então essas empresas vêm, algumas reportam, outras não, mas acaba indo e isso aí estraga o crédito. Não interessa se é $50, às vezes, porque a pessoa entra, por exemplo, numa emergência, o que acontece muito aqui. Eu entrei numa emergência, tomei lá um remédio e me deram uma injeção, vem a conta, $3.000, só que não vem uma conta só, vem um monte, vem uma do remédio, vem outra da injeção, se tirou um raio-x, vem um monte de conta separada. E cada uma, às vezes, vai para empresas de collection diferentes. Não vem uma conta, não aparece uma conta só, né? Se você se aparecem 3, você remove 2, continua uma, não resolve. Ou você remove tudo, ou você não remove nada. Ou faz um plano de pagamento com essas empresas. Sim. Tá? Então, respondendo, afeta o crédito? Se for para collection, sim. Então, foi para o hospital, não fica esperando, de repente, mesmo quem tem seguro, tá, gente? Quem tem seguro médico, já acontece demais. Mesmo pagando as contas, tem empresas pequenas que, por desorganização, as contas médicas, os hospitais, as clínicas não são muito organizadas 100% nas suas contas. Eu já vi gente que pagou a conta e foi para collection, né? Aí ligou, paguei, beleza, vou tirar. Aí eles retiram, mas nesse ponto já foi feito um estrago. A pessoa às vezes perdeu um financiamento bom e por aí vai, né? Então tenha certeza de que você, se não pode pagar, liga para o hospital, faça um plano de pagamento, tá? Para não deixar isso aí para collection e aí bagunçar o seu crédito. Não é deixar para lá, depois que for para collection, a gente resolve. Não, se for para collection, seu crédito vai bagunçar e para arrumar. Alan, e a questão também, por exemplo, a pessoa entrou numa vida aí endividada, bagunçou, meteu as mãos pelos pés e entrou naquelas companhias de consolidação de débito que reúne ali todas as dívidas. E aí, isso também afeta o crédito, mesmo a pessoa está pagando para a companhia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dívida está ali, eles reportam aquilo que está sendo pago ali dentro do histórico de pagamento do FICO Score? Ok. As empresas de consolidação de dívida, né? O debt consolidation aqui, o que acontece é o seguinte. Essas empresas, o certo, tá? Tem que se pesquisar qual empresa que você escolhe.
o que seria o ideal delas fazerem? A pessoa deve, por exemplo, 3 cartões. Ela deve $1.000 para o Bank of America, 5.000 para o Chase e 10.000 para o Discover. Tá? Então você tem 3 contas. O que eles fazem? Eles juntam tudo, né? Vamos supor, a pessoa tem aí $15.000 de dívida. É um cenário bem comum que né, já apareceu para mim. Aí eles fazem um plano de pagamento de 3 anos para a pessoa por $400 por mês, tá? Estou chutando os números aqui. O que acontece? Muitas companhias, não, ao invés de pegar dos $400 que a pessoa pagou, mandar 1/3 para cada cartão, eles fazem o quê? Eles começam a eliminar do menor para o maior. Primeiro eles vão pagando o de $1.000, depois o de 5, depois o de 10. Ele não distribui um pouco desse... O certo é fazer isso, é checar se a companhia realmente faz isso, porque muitas vezes já aconteceu o caso de bankruptcy, que eu já trabalhei como preparador, tá? Não sou advogado, viu, gente? Qualquer conselho legal, consulte um advogado, tá? Minha opinião aqui jamais vai substituir isso. O que acontece? Aquele cartão de crédito maior, ele não espera para receber, né? Às vezes eu estou falando de 3 só, às vezes tem 5, e aquele cartão maior vai ficar lá. Depois do 3º ano, tem Debt Consolidation planos de 5 anos. Né? E a pessoa, aquele cartão não vai esperar esse tempo todo para receber. Sim. O que acontece? Ele vai reportar. Não, ele na verdade já reportou, tá? A pessoa entrou para Debt Consolidation, o cartão vai reportar como atrasado. Ok? Mesmo que ele esteja em dia, vai reportar o atraso. Isso aí não é a empresa de Debt Consolidation que aparece no crédito, não. É o próprio cartão que vai reportar como atrasado. Ok? Em seguida, o que acontece? Aquela empresa maior que eu estava falando antes não espera para receber, né, depois de 3 anos. O que acontece? Ele vende para um collection e, se não pagar também, isso vai para a corte e vira um judgment. Tá? E se virar um judgment e você ignorar, desistir, eles vão congelar sua conta bancária, que é o que a gente chama de garnishment. No Brasil, seria aproximadamente como, acho que uma busca e apreensão, né? Congelar os seus bens. Já tive caso de cliente, de amigo, que foi pagar o aluguel ali no dia 1º, né, o dinheirinho ali contado na conta, quando foi ver a conta negativa lá, $8.000, $10.000, que foi um cartão que tinha esquecido não sei de quantos anos, ele mudou de endereço, tentaram notificar ele pela corte, não acharam mais pelo sistema bancário, corte e banco, congelaram a conta dele. O que aconteceu? Teve que fazer um bankruptcy para congelar aquilo. Tem acesso à tua conta. Se você não tem... Via corte. Ok, corte. Boa pergunta. Passar por um julgamento, se acontecer, a pessoa, sei lá, comprou algo, não pagou e tiver dinheiro lá na conta, depois desse julgamento, o credor tem acesso ao que está lá. Já vi, estou dizendo fato, tá, gente? Não estou dizendo que pode acontecer. Mais uma vez, maiores dúvidas, eu posso referir um advogado para responder. Mas o fato acontece, não com todos, mas vários, né? Um cartão que eu vejo muito organizado e rápido para virar... Eles nem vendem para empresas de collection, ele tem o próprio departamento e advogado rápido, é o Discover. É um cartão muito bom para se ter, mas também, quando tem algum problema, ele é muito bom para te cobrar. Tá bom? Ele tem lá aqueles cashbacks, né, de 5%, nos 3 primeiros meses é 5% no supermercado, os outros 3 é no Amazon, os outros 3 no restaurante, né? Mas para cobrar ele é violento, ok? Outros, é o mais rápido que eu já vi de organização na questão jurídica e de cobrança. Perfeito, perfeito. Alan, a maioria de nós aqui, como a gente começou falando, chega aqui sem uma documentação, sem IT number, sem Social Security. O IT number é mais fácil de tirar ali, né? De se ter em mãos através de uma aplicação, porque o objetivo é pagar imposto e depois você pode usar para construir o teu crédito. Pessoa que legalizou toda aquela pontuação, ele passa do IT number para o Social Security ou ele tem que reconstruir um crédito do zero através de uma nova documentação agora com Social Security? Não necessariamente, essa é a resposta. Depende.
O crédito, ele na verdade, muita gente pensa que o número é o principal fator de verificação, o principal, o que determina a sua identidade no sistema de crédito. Não é. É o seu nome, a sua data de nascimento, o seu endereço, e por incrível que pareça, o último fator que vem para fazer o match, né, da sua identidade é o número do social, o IT number. Tá? Eu já vi, tá, não tenho certeza, mas eu já vi caso, história, pessoal comentando que os hospitais conseguem puxar o credit report da pessoa apenas com nome, endereço e data de nascimento, sem número. Sem número. Ok? Porque já vi, né, claro, 22 anos que a gente está aqui. Poxa, mas eu cheguei aqui no hospital, estava viajando, não tinha social, não tinha nada. Como é que aparece no meu crédito? Tá vendo? Aparece no seu crédito porque basta ter o seu nome, data de, né? Nome, data de nascimento, onde você mora. Acabou. Já está no sistema. Não precisa de número. Tá? Um hospital não precisa de número para reportar a sua informação para o Credit Bureau. Ok? Então, bom, acabei fugindo da resposta aqui. Vamos lá. Tem como transferir? Não é uma coisa automática. Vai depender de, por exemplo, se a pessoa não mudou muito. Se ela continua no mesmo endereço, por exemplo, ela acabou de receber o Social Security dela, né? Ela já tem um histórico no IT Number de 1, 3 ou 5 anos, e ela continua naquele endereço muito tempo, mesmo mudando, tá? É muito provavelmente essa informação vai ser transferida automaticamente. Ainda mais se a pessoa já teve mais cartões. Se a pessoa teve um cartão grande, tá? Um cartão de Bank of America, Chase, Discover, Citibank, esses cartões, né, nacionais. Basta você ter um desses que a sua informação já está no sistema. Ou até mesmo financiamento, né, de casa. Tem muitas pessoas que fazem financiamento pelo IT Number. Se você já Sim. teve um histórico ali de financiamento de casa com o IT Number, também... Também. Hoje, os financiamentos, preciso perguntar para uma pessoa na época que eu fazia mortgage, os bancos reportavam, né? Você pode fazer, às vezes, até sem IT number, porque o banco, na verdade, para financiar para um estrangeiro, ele não quer saber se ele tem um IT number ou não. É estrangeiro, ok. Você vai ter que mostrar a sua renda lá do seu país de origem. Mas, quando a pessoa tem um IT number, o ideal é mostrar para o banco. Para quê? Para que ele faça o report. Senão, imagina, a pessoa vai ter um mortgage, claro, sendo pago em dia e não está reportando, não compensa. Então, compensa você, se o banco não pediu, você colocar isso na aplicação para que isso seja reportado depois, que é a linha mais forte que você pode ter no seu score, né, no seu credit report, é o mortgage, que é uma conta, né, de maior responsabilidade. Aí, respondida. Respondi? Eu acho que... Ok, tem um caso... O que acontece que muita gente... São casos onde não passa, tá? Vamos lá. Casos onde eu já vi, por experiência, que não passa do IT number para o social e tem que ser feito um trabalhozinho de transição. A mulher casou com um cidadão americano, né, e conseguiu o seu green card. Aí ela mudou de nome, ela pegou o sobrenome, agora ela tem o nome de casada. A pessoa mudou de endereço, agora ela tem um número diferente e um nome novo. A chance dela nascer de novo no sistema, criar uma outra identidade, é muito grande, né? Pode acontecer de haver um cruzamento? Pode. Por quê? A pessoa está lá, ela, né, casou, beleza, está feliz, agora tem um social, está com green card, mas ela vai pegar um novo cartão de crédito, né? Aí pergunta, aí na aplicação do cartão de crédito tem lá a pergunta, você já morou nesse lugar? Já. Né? Você qual a sua idade? Começa, mas lógico, data de nascimento é a mesma. Você mora, olha a pergunta que tem nas aplicações de cartão, você mora nesse endereço há quanto tempo? Mais de 6 meses ou 2 anos? Né? Porque, por exemplo, às vezes o cartão te manda aprovação, mas não é a aprovação final, o cartão chega limpinho, só te vai usar, não. Eles querem que você mande conta de utility bill, né, conta de luz, água ou celular, cable que seja, cópia da drive license, né, para verificar se você, por exemplo, a Maria Souza Smith, entendeu, que virou americana, não era antes só a Maria Souza, né? Então eles fazem isso para evitar, eu estou falando isso num caso bem, é lógico que tem o banco faz isso para evitar fraude, né?
pessoa que criou uma identidade e deixou dívida para trás, está fazendo algo de má fé, e criando uma identidade nova e Roubando, né? Ou simplesmente roubando a identidade de alguém. fraudando o sistema, né? Não, às vezes pode ser também, claro, roubo de identidade, mas a pessoa tá de má fé no sistema. Então, a pergunta é, depende, né? Se você tem, lógico, todo mundo que quer tem um crédito bom no White Number quer passar esse histórico para o social. É só você, naquelas contas ativas que você tem, mandar uma carta dizendo, ó, eu me legalizei por causa, né, pelo meu casamento, tá, agora é o meu Social Security. O banco automaticamente vai passar essa informação para o Bureau de Crédito e aí é transferido, né? Mas são esses casos aonde não existe assim, uma transferência perfeita, né, da identidade. Mas em outros casos, tá? Se você não mudou de endereço, se você não mudou o seu nome por causa de casamento, a transferência é quase que imediata. Okay? Seja bom, crédito ruim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho aqui, Alan, da questão da base, né? Eu acho que o motivo que a gente quis trazer, a motivação quis trazer aqui nessa noite é mostrar Sim. que é possível você ser uma pessoa próspera, você ser uma pessoa né, que vai vencer aqui nesse país sem acumular dívidas. Olha só. Isso. Crédito, essa questão de crédito, FICO Score, tudo que o Alan está falando aí é coisa muito nova aqui nos Estados Unidos. Isso foi criado lá, acho que não tem nem 50 anos de crédito. As pessoas, olha, em 1970, o que 51 anos atrás, somente 15% das pessoas tinham cartão de crédito. 15% somente. Como que as pessoas adquiriam coisas? Pagando cash, esperando. Guardava, hoje, né? Esperava, guardava e comprava. Exatamente. Hoje, mais de 80% das pessoas têm cartão de crédito. E a média nacional é que cada pessoa dessa tem uma média de 7 cartões de crédito. Na tua opinião, essa facilidade de crédito que se tem hoje, como você falou, as pessoas chegam aqui com passaporte e compram um carro. A pessoa nem sabe quem é o histórico, se é um bom pagador ou não. Essa facilidade de crédito dificultou a maturidade financeira e a forma das pessoas planejarem o seu futuro, até administrar os recursos que elas têm nas mãos, porque muitas pessoas nem arrumaram um emprego aqui e já chegam com dívidas. Qual que é a tua opinião em relação a essa facilidade de crédito hoje no amadurecimento financeiro? A resposta é longa e vamos lá. Há controvérsias, né? Minutos, hein? Há controvérsias. Queremos abrir para, de repente, se alguém tiver alguma dúvida aí também, mas vamos lá. Se isso influencia? Sim, claro. O ser humano hoje, quanto mais correria, mais trabalho, mais ansiedade, o que acontece? Menor a paciência, né? Se você não tem paciência, que é um dos maiores e principais ingredientes, né, que eu e a Ivana, quem acompanha, a gente prega para estabilidade, para independência financeira, é a paciência. Não acontece de um dia para a noite, né? Eu sou do tempo que lá no Brasil, né, eu estou com 46, eu acho que quem tem aí menos de 30 anos não sabe o que é isso. Se chegou do Brasil, viveu lá. Do consórcio para comprar carro. Sabe o que é consórcio, gente? É você, ao invés de você pagar 5 anos, né, você vai lá, pega o seu carro e vou pagar depois 5 anos. Não. Você vai pagando antes, né? E durante esse período que você está pagando, vão haver, todo mês vai haver sorteio. São 50 pessoas, ó. Quanto que é o carro? É tanto. Divide o pagamento por 5. Então pega 50 pessoas e junta os pagamentos. Opa, esse mês dá para comprar um carro. Vamos lá? Vamos comprar ele. Vamos sortear. Quem que vai? Hoje é o Alan. Opa, o Alan foi o primeiro sorteado. Continua pagando, claro. Opa, 2 meses, junta 50, dá para comprar um carro. Vamos lá. Opa, quem que vai ser sorteado? Tem 49 agora, né? Até você, de repente, quem tem mais sorte pega antes. Então, isso era o consórcio, gente, tá? Quem é mais velhinho lembra disso. Cria dívida? Não, você guarda, né? Você guarda e compra depois, né? Então, hoje não, você pega agora naquela hora que você quer, vai pagar. Se você pagar 10 mil no carro, não, agora tem juro, dependendo do crédito. Aqui nos Estados Unidos, né, o juro é
para quem tem um crédito bom aí de 750 pontos, você vai pegar um carro zero, você vai pagar 3% de juro, 2%, dependendo da promoção, até menos, né? Ah, mas é pouco juro. Mas, né? Aí entra em depreciação é outro assunto, mas você vai pagar mais por aquilo, porque você não teve a paciência de guardar para e planejamento, né? Paciência e planejamento estão ali, né? Casadíssimos, né? De guardar para poder adquirir aquilo que você quer. Claro, a gente está falando de carro. Carro é algo que, né, principalmente aqui onde a gente mora, é algo de subsistência. Por que que também as companhias fazem isso? O índice de inadimplência dos financiamentos de carro é baixíssimo, porque é uma das primeiras contas, se não a primeira conta que a pessoa paga. Se a pessoa for despejada, ela vai morar no carro, né? Vai ficar no carro, entendeu? Então é a primeira conta, é a última que ela vai deixar de pagar é o carro. Então a inadimplência é muito pequena, porque o risco do banco é pequeno. Então, por isso que você vê essas facilidades, né? A pessoa chega aqui no outro dia com o passaporte e está pegando o carro com 8% de juros, se der ali um down payment de 2, 3 mil, né? Então, essa é a facilidade. É complicado para. Isso facilitou as pessoas se endividarem? Sim, facilitou. Vira aquela bola de neve. Quanto mais a pessoa. No começo ela tinha um nível de ansiedade para não. Para de repente não se planejar, agora ela tem dívida, ela vai ficar mais ansiosa ainda. Que agora ela tem aquele compromisso e de repente se acontece alguma coisa, se ela não tem um fundo de emergência, se ela não está com um trabalho estável, se ela perdeu o trabalho na pandemia, e aí, né? Tem os perdões e tal que o governo faz, vamos fazer o deferment, né? Jogar os pagamentos atrasados para o final, mas uma hora isso acaba, né? De alguns já acabaram. Então, complicou para a pessoa se planejar financeiramente? Sim. O índice, eu não tenho esse número exato agora, a gente já pesquisou, já deve ter postado nas nossas. O índice dos savings americano, o que o americano tem em média guardada? É muito pouco, né? 40% dos americanos adultos Aí, não tem nem $500 isso no não é savings, nada. mas paga uma média de $500 a $600 numa prestação de carro. Numa prestação de carro, Então, ou né? seja, está sobrando para você ter ali no Não seu está savings sobrando. e fazer o seu Então, planejamento, né? o que que nós pregamos? O que que nós pregamos? Guarde. Não é porque você comprou um carro cash, agora não tem prestação. Não, você vai ter que comprar esse carro, Vai deteriorar. ele vai deteriorar. Você vai precisar de um carro daqui 3, 5 anos, o que seja. Guarde. Aplique também esse dinheiro que você está guardando. Não deixe ele parado num checking account, nem no high yield savings. Tem uma maneira de você aplicar de maneira conservadora para que você, né, esse dinheiro não fique ali. A gente está falando de uma época agora que a gente já está ouvindo falar inflação nos Estados Unidos, essa dinheirada toda que está jorrando, né? Biden, Trump também fez stimulus check, a gente está falando em inflação, né? A gente acabou de ver agora o report de várias empresas nos Estados Unidos, aí os magazines tentando contratar, o pessoal não quer trabalhar. Por quê? Por que, que não tão, as empresas não estão contratando? O pessoal está recebendo unemployment, está ficando em casa para receber dinheiro, gente, sabe? Então, quer dizer, isso está gerando inflação, né? E aí, O com isso, pessoal, a desvalorização, vai acontecer a a desvalorização do dinheiro. desvalorização do dinheiro e por aí vai. Então, planejem, certo? A famosa regra dos 70-30 que a gente já falou várias vezes, né? Viva com 70% daquilo que você recebe. 10 você doa, 10 você se paga. Se paga. O que é se pagar? Pagar um salário para você mesmo. Isso, salário é investido para o futuro, lá na frente. Os outros 10% você paga dívidas existentes, seja o seu mortgage, seja o seu carro, acelere o pagamento, manda para o principal. O que é isso? É mandar para o principal. Não é só para diminuir o número de pagamento, para diminuir o número final que vai te custar mesmo. Tempo. Tá? E você paga O menos tempo, você vai pagar menos juro. É um cálculo um pouco sofisticado, mas põe na cabeça, você vai pagar menos juro, vai sair mais barato para você o carro no final. Tá? E viva com os 70. Se fizer esse 70-30, você está feliz. Se fizer 50-50, se vier com 50% daquilo que você ganha, você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. Perfeito. Alan, fala um pouquinho, porque a gente está falando de... Boa noite, Jimenez. Seja bem-vindo. Jimenez, meu amigo. A gente está falando de cartão de crédito. Cartão de crédito é algo que você não tem o dinheiro e você está pedindo dinheiro emprestado e você está pagando juros. O teu crédito ele vai ser maravilhoso se você pagar em dia e pagar. Quanto mais juros você pagar para o banco, mais crédito você vai ter. Esse é o objetivo. E para realmente você chegar a ser uma pessoa próxima, você tem que receber juros, né? Não está
pagando juros que é muito maior do que normalmente você recebe. Sim, a média dos cartões hoje nos Estados Unidos é de 20% a 25%, viu, gente? É o juro anual. Rendimento okay? médio, vamos colocar assim, entre 10 e 12. Então, não tem como você ganhar no jogo financeiro se você tem 25 contra e 10, 12 a favor. Essa é a realidade. Não então, tem vamos como. lá. Tem forma de você usar um cartão de crédito que você paga meio pré-pago, que a gente chama aqui de secured credit, e você usar dinheiro de você mesmo para realmente aumentar essa pontuação no isso é uma forma, o Secured Credit Card é algo que é usado para dois casos, para a pessoa que chegou há pouco tempo e não tem um crédito, né? Ela quer construir o crédito. Então ela deixa lá um depósito de $300, $200 ou $500 e ela vai ter uma linha de crédito igual àquele valor, aquele depósito dele, né? Depois de 6 meses dos pagamentos em dia que são feitos, o banco devolve esse depósito para você e te dá o crédito, né? Só de você fazer isso, você já tem aí, se você aplicar para um outro cartão sem ser secured, provavelmente você já vai ser aprovado. Numa linha pequena, claro, nessa média de $500 ou de $1.000, né? Isso com o tempo você vai aumentando o seu crédito. Mas sim, o secured credit. E para as pessoas que já tiveram algum problema, fizeram uma bancarrota, já tiveram foreclosure, também. Essa é uma opção para você reconstruir crédito, né? Não adianta você ter só... você puxa o crédito, tem só linha negativa, né? O que é o score? O score é uma resultante de forças. Você tem só coisa positiva, ótimo. Você tem coisa positiva e negativa, o que tem mais? Então é uma resultante de forças, né? Perfeito. Então o Secured Credit Card, sim, é uma boa opção para quem está construindo, chegando agora há pouco tempo, ou para quem já passou por algum problema. Na minha opinião, o que é melhor do que isso? Para você não dar dinheiro para o banco cobrar, de repente correr o risco de cobrar juros de você mesmo no dinheiro seu, o que você faz? Tá? É uma opção. Se você tem uma esposa, de repente casou há pouco tempo, né, com um cidadão americano, ou um parente muito chegado seu, um amigo que queira fazer isso para você, isso é um risco, mas, né, é você se colocar como authorized user de um cartão já existente e, claro, que esteja sendo pago em dia. Que todo aquele histórico positivo vai passar a ser reportado para você também. Depois de 6 meses, 1 ano que você já tem esse histórico, você vai aí num cartão não muito top, lógico, num cartão médio, né? Você aplica e você vai ter o seu cartão sem depósito também. Entendeu? Mas é uma opção. Claro, ser fiador, entendeu? Cada um é cada um. Você faz isso dentro de casa, né, com marido e mulher, eu recomendo ser feito, não é ruim. Mas entre isso e você colocar dinheiro seu, é melhor você não colocar. Contas de utilities, contas de luz, telefone, cable, também são reportadas no crédito? Só quando elas não são pagas. Não é reportado histórico positivo de conta de utility bill. Exceções são raríssimas. Eu já vi, por exemplo, a Verizon lá de Maryland, quando eu fazia, né, nos trabalhos de bankruptcy que eu já preenchi, a Verizon lá de Maryland reportava histórico positivo. Foi a única que eu vi até hoje. Aluguel. Okay? Aluguel. Aluguel não reporta, naturalmente. Existe uma maneira, eu já vi gente fazendo por aí, você paga para fazer esse serviço para reportar o seu aluguel. É um processo um pouquinho complicado. Quem quiser mais informação, chama a gente aqui no privado, eu tenho a pessoa que faz isso. Mas você tem que pagar, não é algo natural. Estou pagando meu aluguel, por que não está aparecendo crédito? Porque não é algo natural. Tá? Qual que é a logística disso? As companhias de crédito são imensas. Imagina você recolher informação de 300 milhões de habitantes nesse país. Entendeu? O tamanho desse computador que processa isso. Para você ter uma conta, eu sou, por exemplo, uma empresa financeira. Para eu ter uma conta com o TransUnion, com o Equifax, com o Experian, eu tenho que ter no mínimo 500 clientes reportando, em média, tá? A última vez que eu vi o TransUnion, você tem que ter 500 clientes sendo reportados mensalmente. Você tem que ser grande, né? Aquele office do aluguel ali, aquela associação, ele é um só. Então, para ele sozinho, custa dinheiro para ele reportar. Ele não vai pagar isso, tá? Ele pode até fazer, mas quando é que ele faz isso? Quando a pessoa deixa de pagar.
Uhum. né? Então isso vai, quando a pessoa deixa de pagar, lógico, ele quer receber o que está atrasado, ele vai pagar ali 25, 30 dólares para reportar, para sujar o crédito da pessoa, e ameaça é a única arma, né, que ele tem de ameaçar isso. Pode ir para a corte também, mas inicialmente é feito isso. Então, a, a, então, por isso que os aluguéis não são reportados naturalmente, tá, gente? Só quando você mesmo faz isso paralelamente, aí você reporta o aluguel, ok? Então, conta de luz só se você deixar de pagar, por quê? Porque vai para um collection, aí o collection reporta. Né? Conta de celular, celular assim, a maioria não usem celular sem ser pré-pago, viu, gente? Para com esse negócio de ficar comprando, pagando o celular aí em 24 meses, tá? Guarda, compra um celular às vezes mais barato, que você compra ele desbloqueado e compra um plano pré-pago. Não pagou, você corta. Corta, você vai lá, opa, a hora que você vai ligar não está funcionando, você vai lá e paga, você sabe. Isso não é reportado, é pré-pago, o próprio nome diz. Tá? Já vi muita gente, T-Mobile, Verizon, Verizon lá reportou. Tem gente que, nossa, de repente ligou para o Brasil, achou que tinha plano, não tinha, vem aquela conta imensa, tá? São poucos casos hoje, mas ainda tem gente que tem esses planos, tá? Poucos aí que acabam pagando muito caro e se prejudicando por isso, ok? Então, a princípio não reportam, só quando vai para collection, ok? Alan, quanto mais cartões nós tivermos, maior vai ser a tua pontuação no crédito. Porque muita gente fala assim, não, eu tenho que ter cartão. Eu já tive clientes meus que ele tinha, acho que foi o recorde, ele tinha 23 cartões de crédito e todos devendo. Ele não Sim. sabia qual que pagava primeiro. A 23 resposta é, quanto mais cartões, melhor vai ser para o crédito? Sim, mas, né, tudo tem um mas, é o que a gente fala aqui, gente, crédito não é tudo na vida. Entre você, se você oferecer para mim, ó, eu quero ter 850 pontos de crédito, tá? E nada na sua conta, ou ter 600 pontos de crédito, que é um créditozinho ruim, e meio milhão guardado, eu prefiro meio milhão guardado. Até menos, tá? Tô chutando alto aqui. O que é que o crédito, voltando lá no começo, para quem pegou do meio aqui ou não viu o início, o score de crédito, gente, nada mais é do que um termômetro financeiro do seu histórico de pagamento. É para medir se você é um bom pagador ou não, mais nada, mais nada. Se você tiver $1 milhão na sua conta e não tiver um cartão, seu score vai aparecer assim, no score. Você não tem score, você não tem avaliação de pagamento. Ok? Lembra disso. Então, a gente não falou lá no início, porque assim, é uma resposta muito longa, mas vamos falar agora então. Os 3 fatores, a gente falou dos 3 fatores de alto impacto, existem 3 fatores de menor impacto, que é isso aí que a Ivana falou agora. O número de linhas ativas no seu crédito, de 0 até 7 é pouco, de 7 até 15 é bom, de 15 a 20, eu sei que mais de 21, por incrível que pareça, hein? Você entra lá no Credit Karma ou outros sites, vê. Mais de 21 é excelente. Quem que vai ter, gente? Quem consegue controlar 21 linhas de crédito ativo? Nunca. Impossível. Tá? Nunca. Só se você tem um manager das suas contas, você é sofisticado o suficiente para ter uma pessoa que cuida das suas contas. Beleza. Tá? Conheço, gente? Conheço. Mas não vamos complicar o que pode ser mais simples, ok? Porque isso é um fator de menor impacto, né? O outro então, esse é o primeiro fator de menor impacto, são 3. O segundo é o tempo de linha ativa de crédito. De 0 a 2 anos ainda é pouco, vai aparecer o vermelhinho, de 2 a 5 já está no amarelo, depois de 5 a 7 anos já é excelente. Então, aqui, por exemplo, você tem o Jimenez falando que tenta. Sim, Jimenez, você está no caminho, pode ficar tranquilo. A escala de crédito aqui nos Estados Unidos, ela começa com 300 pontos, nunca vi, tá? Teoricamente tem, eu já vi 380 já uma vez. Até 900 pontos, que é o score mais alto. Quando você começa do nada, você começa com 680, 700 pontos. Eu já vi muita gente chega na época que eu fazia mortgage, chegou aqui, 6 meses, pegou um cartãozinho, tinha 700 pontos, achava que estava andando sobre as águas. Não, não é não. Tá? O banco ele não só olha o seu score, ele olha 700 pontos, mas de quê? É de um cartãozinho de $500 por um ano? Não, você precisa de mais coisa. Né? Não significa que você
já tem aquele score todo, mesmo parecendo 700 pontos, soando bom aos ouvidos. 35% é baseado no histórico da dívida. Então, se você tem uma dívida ali, né, um cartão, 35% é uma boa influência, né, de 100%. Bastante, bastante. Então, é o tempo que a pessoa tem a dívida, o número de contas, certo? E um outro fator também desses menores fatores é o número de, a gente chama de credit inquiries, tem gente que fala inquires, não sei exatamente a pronúncia, mas é o número de vezes que você já aplicou para linhas de crédito, que alguém puxou o seu crédito, tá? Você vai comprar um carro, vai aparecer lá, quem puxou o crédito, a Toyota, a Honda, a Mercedes, vai aparecer lá o nome do banco, Capital One, então aparece cada vez que alguém puxa o seu crédito, você perde, né, de 3 a 5 pontos em média, que isso fica por 2 anos. Depois tem casos de 6 meses, mas geralmente 2 anos esses pontos retornam para você. Né? Se você fez uma aplicação de cartão, a mesma coisa. Tá bom? Então, cuidado para não ficar assim, eu quero um cartão, não foi aprovado, não sai aplicando para outros não, porque isso aí vai abaixar a sua pontuação. Dica para quem está comprando carro. Vá até um banco ou o seu cartão de crédito, por exemplo, se tem um Capital One ou Discover ou Bank of America, peça uma carta de crédito para o seu banco e chega no dealer e fala, não puxe o meu crédito, eu quero aquele carro ali, não puxe o meu crédito, esse aqui é o meu banco. Aí eles não vão puxar. Já vi várias pessoas chegam lá, eles puxam crédito em vários bancos, né? O crédito da pessoa vai lá embaixo, existe até uma proteção disso quando a pessoa puxa no mesmo dealer ou no mesmo dia. Tem casos que o sistema dá uma contrabalanceada nisso, não deixa descer o crédito demais. Mas o mais garantido é, vá com o seu banco, com seu pre-approval, sua carta de pré-aprovação, e fala, não puxe o meu crédito, esse é o meu banco. Tá? É muito mais vantagem, muito mais seguro. Perfeito. E o juro com certeza vai ser mais baixo também, porque infelizmente o pessoal de dealer, né, eu conheço gente de confiança, mas infelizmente são poucos, que você podia estar saindo com um juro de 5% de repente no carro, e você sai dali com 8 ou 10, porque o pessoal faz comissão por fora, o banco paga mais para aquela pessoa que está vendendo o carro para dar um juro mais alto, né? Então, aí já viu. Excelente dica, ó. Terminando, mais uma opinião tua. Ó, 80% da população americana, talvez seja até maior entre os imigrantes, mas entre os americanos, cada 10 pessoas, 80%, 8 dessas 10 pessoas estão endividadas. Uhum. E muitas pessoas, eu ouço, porque o Alan trabalhou com crédito, hoje a gente está focado muito na questão de educação financeira, ele está redirecionando essas pessoas que ele tratava com dívida, realmente ir lá na raiz do problema e levá-los para outro cenário, outra situação da vida deles. E eu ouço muitas pessoas ligarem para o Alan, falando assim, Alan, eu quero ajeitar meu crédito, porque eu quero fazer mais dívidas, ou eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Como que você lida com essa situação? Qual que é o teu conselho para esses seus clientes? Quando as pessoas querem arrumar o crédito, ou seja, já estão ali endividados. E outra coisa também, o Alan, ele passa também quando a pessoa não tem condições de pagar as dívidas por falta de renda e tal, ele também abre falência. Então, assim, a pessoa ainda passa por um processo de falência, que é todo um estresse ali, né? Você declara eu trabalho auxiliando as pessoas que querem preencher a petição por si mesmas. Tá? Isso é só realmente com o advogado. Se você quer um conselho legal, tem o advogado que vai aconselhar legalmente. Mas eu trabalho apenas digitando, preenchendo o formulário para quem quer e não pode ou não quer pagar um advogado. Exato. Então, as pessoas o procuram depois de uma vida bem desestruturada financeiramente para entrar em mais dívidas. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas? Ele respira fundo, balança a cabeça. Eu vou respirar. Não estão vendo, mas vou pegar na sua mão. Pegar na sua mão, fazer uma oração, se bobear, falar, meu amigo, você não precisa disso, você não veio para esse país, você não saiu lá do Brasil para vir aqui para ficar devendo, a gente veio aqui para prosperar, a gente não veio aqui para ter dívida.
Para para ter uma curtir a alta pontuação vida. de crédito. Eu não vim aqui para curtir a vida dia a dia, para mostrar o meu. Olha só, ai, o meu crédito. Dane-se o crédito, tá? Isso é minha opinião, tá, gente? Dane-se o. Não, o ideal é você ter dinheiro e crédito, sim. Mas entre você ter crédito e dinheiro, tem hora na vida, muitas vezes você tem que escolher entre um ou outro. Eu tenho gente que eu já trabalhei preparando o documento de bancarrota, né, com advogado também, aonde a pessoa devia, acho que perto de 100 mil dólares, tipo 70, 80 mil dólares, com todas as contas em dia. Só que mandando apenas o pagamento mínimo. De 70 mil, um pagamento mínimo de 70 mil dólares por mês, a pessoa estava aí nos seus 2 mil a 2.500 dólares só de pagamento mínimo. O que significa isso? Juros. Ela não está mandando nada principal, ela rasga, quase que rasga 2.500 dólares por mês, e no outro mês a dívida dela não abaixa em nada, porque é tudo juro. Ah, não diria que aumenta, se ela mandar o pagamento, vai diminuir, mas quase nada, quase nada. O que acontece com essa pessoa? O crédito dela estava excelente, né? Ela estava com os cartões, por que ela estava com crédito excelente? Porque o limite dos cartões dela era tipo 200 mil dólares, ela tinha 4, 5 cartões de 30 mil dólares, então a proporção, lembra lá dos fatores que eu falei, o credit usage, a proporção entre o limite e o balanço das dívidas delas era pequena ainda, ela estava na faixa dos 20, 30%, mas para ela 70 mil era muito dinheiro, né? Então o que acontecia? O score dela estava 730 pontos, né? Devendo tudo isso e se matando para pagar, mas era o quê? Uma boa pagadora. O que a gente falou? O crédito nada mais é do que um termômetro se você é um bom pagador ou não, né? Não significa que você está bem financeiramente tendo um bom crédito, tá, gente? Apenas mede o seu nível de disciplina para pagar as suas contas, ok? Então, o que eu falo para essa pessoa? Muda de cabeça, tá? Muda de ideia, porque você não veio para essa terra para ficar trabalhando e pagando conta. A gente não saiu do Brasil para ficar aqui igual aquele ratinho, né? Que corre, corre, corre naquela roda, né? E não sai do lugar. Nós viemos aqui para prosperar. É o que a gente fala para quase todo mundo que conhece a gente. Não adianta, né? Não adianta a gente sair do país e ficar aqui patinando, né? O tempo passa, entendeu, gente? O tempo passa e a gente vem aqui para prosperar. Não viemos aqui para ficar só trabalhando e pagando conta, não. Viemos aqui para prosperar. O brasileiro sabe gerar dinheiro como ninguém. Isso é, a gente tem informação lá de onde a gente trabalha, uma pessoa que já trabalhou no censo aqui, o último censo foi 2010, né, o ano passado não teve por causa de pandemia, que a comunidade brasileira é a que mais gera dinheiro proporcionalmente aqui nos Estados Unidos, olha só. Brasil, zil, tá? Então o que acontece? Só que não estamos sabendo gerar riqueza, gente. Gerar dinheiro é uma coisa, gerar riqueza é outra. O que é gerar riqueza? É o dinheiro passar pela minha mão e se multiplicar, virar patrimônio, eu ter uma aposentadoria decente, eu ser um bom doador, isso é riqueza também, viu, gente? É você ajudar as pessoas, mas ajudar de uma maneira sustentável, você ter um budget, você ter uma porcentagem daquilo que você ganha, porque, ó, isso aqui eu vou ajudar. Né? Lembra do 70-30 que a gente falou lá no começo? 10 você doa, primeira coisa, você doa para quem dá o seu dízimo, dá a sua oferta na igreja que seja, né? Então, aí está essa parte da doação. Você pode doar um pouco mais também. Então, aí sim está essa prosperidade, né? Não está em você ter o American Express maravilhoso, o Black Card que te dá você andar de business class. Ei, se isso é uma consequência da sua vida financeira próspera, ok. Sim. Se isso é apenas ostentação, você sabe. Se você está nessa, você sabe que eu estou falando isso. Se isso é apenas para ostentação, para virar selfie no Instagram, ok? Então você está mal. Você vai ficar só nessa e um dia algo acontece e não vai ter nem Instagram para ficar bonito mais. É isso aí. Okay. Alan, obrigada pela sua participação. Já passamos aqui de 1 hora. Daqui a pouco a gente se encontra. Se alguém tiver uma pergunta ainda, a gente pode falar aí. Manda para o privado, porque eu... Ou pode mandar no privado, certo? Só dá 1 hora para a gente. Mas foi um prazer tê-lo aqui. Obrigada pelas essas informações valiosíssimas. Eu sei que muitas outras pessoas vão ter acesso. Mande o aviãozinho
essa live vai estar gravada. Vai ficar gravado. Eu acredito que vai, assim, vai ser de muita valia para muita gente que não tem noção. Ó, 91% das pessoas não sabiam o que é crédito na enquete que a gente fez. Então, façam isso, propague essa mensagem e nós estamos aqui para servir. Estamos aqui. Então a resposta é essa, viu, gente? Não é necessário fazer dívida para ter crédito nesse país, ok? Não é necessário. Ah, mas eu quero comprar um carro. Compra cash, gente. Guarda, ok? Guarda esse dinheiro, compra cash se você pode. Num caso extremo mesmo, se financiou, faça um plano de pagar rápido. Você lembra do 70-30? 10 doa, 10 você paga, acelera a sua dívida, ok? Aí sim, e olha lá, você vai perder isso, não é nem no crédito, é na depreciação, né? Que acontece com o carro quando é financiado. Vai melhorar seu crédito sim, mas não é necessário se fazer dívida para ter um bom crédito. Isso é mito. Mito, é o sistema que quer que você faça isso para você virar escravo dele. Isso aí, resposta da pergunta que nós fizemos hoje. Do título da nossa live. É isso mesmo. Boa noite a todos vocês e nos vemos, se Deus quiser, na próxima quinta. Na semana que vem estamos aí. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau, tchau.